Olá pessoal, esse é mais um de nossos vídeos de tópicos em probabilidade. Eu sou o professor David Oliveira e hoje nesse vídeo a gente vai ver a ideia de conceitual, né, de aproximação de algumas distribuições pela distribuição normal. Bem, por que aproximar pela normal, né? Porque dado uma distribuição qualquer, é interessante para a gente utilizar muitas vezes a distribuição normal para aproximar essa distribuição. Então, nosso problema basicamente é lidar com uma distribuição original, que existem várias opções, né, várias opções de distribuições que a gente pode trabalhar, mas muitas vezes essas distribuições têm propriedades mais complexas, bem como a manipulação dela é mais difícil, seja do ponto de vista algébrico, né, e analítico, quanto do ponto de vista de estimação, né, resultados que permitem utilizar. Na verdade, essas distribuições acabam sendo mais difíceis de lidar sobre esses aspectos que eu acabei de citar. Entretanto, em algumas situações específicas da condição do parâmetro, eu posso fazer a utilização da distribuição normal para aproximar esta distribuição original destacada em azul, tanto para casos onde a distribuição é discreta, quanto para casos onde a distribuição é contínua. Então, o caso que a gente vai explorar aqui é simplesmente a aproximação de distribuições de probabilidade, tá? Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter condições sobre os parâmetros que vão permitir que a gente, ao invés de usar a distribuição original para fazer cálculos de probabilidade, bem como outras propriedades, a gente vai poder utilizar uma normal equivalente, que vai aproximar bem essas probabilidades. Bem, como aproximar, né? Ou seja, dado uma distribuição qualquer, veja, não é uma distribuição qualquer, mas alguns casos específicos, né? Como que eu vou fazer para obter uma normal equivalente, né? Entre aspas, esse equivalente? Basicamente, o que a gente vai fazer é utilizar a esperança e a variância associada a essa distribuição. Então, eu vou ter uma distribuição que eu tenho o objetivo de aproximar, vou chamar ela aqui de f de x, com alguns parâmetros. Perceba que esses parâmetros vão permitir eu calcular o valor da esperança e da variância de x. A gente vai ter, na verdade, que tanto a esperança de x quanto a variância de x vão ser funções dos parâmetros, se tratando de distribuições paramétricas. Portanto, a esperança de x vai ser um G1 do vetor paramétrico θ, que eu estou chamando de θ barrado aqui embaixo, e a variância vai ser uma G2, uma função desses parâmetros também. Lembrando que a variância, como eu tenho a relação da variância do desvio padrão, então eu tenho que o desvio padrão dessa variável aleatória vai ser igual à raiz dessa função G2. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente vai usar aqui a notação do desvio padrão para informar sobre a distribuição normal. Bem, o que eu faço? Basta eu obter a normal com a mesma média e a mesma variância e desvio padrão dessa distribuição original. É isso que eu faço. Claro que a aproximação da normal para esta distribuição, ela vai ser melhor, tão melhor, né, quanto esse parâmetro, esse valor desse parâmetro, se aproximar de uma determinada condição. Vamos ver aqui alguns exemplos de aproximações usando a distribuição normal, bem como as condições. Então, o primeiro caso, que é talvez uma das distribuições mais utilizadas e elementares quando se trata de probabilidade, é a distribuição binomial. Nela, a gente tem a parametrização n, que é o número de ensaios, e a probabilidade de sucesso em cada um dos ensaios, que é o parâmetro p. Lembre-se que n está sobre os naturais, né, o conjunto dos naturais, e p é um valor de probabilidade, portanto, está entre 0 e 1. Quando a gente tem que o n cresce, ou seja, ele tende a infinito, ele cresce num valor grande, o que vai acontecer é que
eu posso utilizar uma distribuição normal com mesma média e variância e desvio padrão dessa binomial para calcular as probabilidades sobre ela. No caso da binomial, a esperança vai ser NP. Lembre-se que o μ é o parâmetro e sigma são os parâmetros da distribuição normal. E neste caso, né, da normal, a gente tem que a esperança e o desvio padrão são respectivamente μ e sigma. Por isso essa substituição. Bem como o desvio padrão aqui, no caso da binomial, vai ser a raiz de NP vezes 1 menos P. A Poisson também é uma outra distribuição que pode ser aproximada pela normal se o nosso lambda, que é o parâmetro da Poisson, refere-se a uma taxa, portanto é um valor maior do que zero. Se ele se aproximar de infinito, ou seja, se ele crescer, ele vai, eu posso utilizar uma distribuição normal equivalente com mesma média e mesmo desvio padrão para aproximar essa Poisson. Perceba que no caso da Poisson, a média vai ser igual ao desvio padrão. Portanto, eu vou usar o lambda tanto como o μ quanto para o valor de sigma. À medida que este parâmetro, o lambda, ele cresce, essa distribuição vai se aproximar da Poisson original. Idem para a gama, né? A gama tem dois parâmetros referentes a informações de taxas e eles e escala, eles são maiores que zero, né? A restrição paramétrica. E quando o alfa, no caso dos parâmetros aqui, alfa e beta, quando o alfa cresce, né, eu posso utilizar uma distribuição normal que se aproxima dessa gama. Lembre-se que quanto maior for o alfa, melhor será essa aproximação. A gente vai substituir pelos valores equivalentes de média e desvio padrão da gama, que no caso são alfa sobre beta, a média, e o sigma, né, o desvio padrão, seria a raiz de alfa sobre beta. A mesma coisa para a distribuição beta, só que nesse caso eu tenho duas condições. Eu tenho quando alfa e beta são aproximadamente iguais, né, e quando alfa e beta crescem também infinitamente, eu tenho uma normal que vai aproximar bem essa distribuição beta. E aí, no caso, a gente vai usar a esperança e a variância, aspas, desvio padrão, da beta, que são, respectivamente, alfa sobre alfa mais beta, e o desvio padrão vai ser alfa, a raiz de alfa beta, sobre alfa mais beta ao quadrado, alfa mais beta mais 1. Né? Então, essa expressão descreve o desvio padrão dessa beta, que é o que a gente vai usar na normal. Esse é um caso de uma distribuição binomial que a gente vai ilustrar aí, e a gente percebe aí no gráfico que em vermelho está a distribuição normal, que a gente vai usar para aproximar, e em azul eu tenho a distribuição binomial, que vai ser aproximada pela normal. A gente vai perceber que, à medida que o valor de n cresce, e eu vou fazê-lo agora crescer, eu vou ter que tanto a curva, a linha vermelha, quanto a distribuição binomial, quanto a distribuição acumulada, né, eu estou tendo as duas aqui informadas, tanto a função de massa da binomial quanto a distribuição acumulada, elas vão se aproximar da normal, né? A linha azul, no caso da acumulada, vai se aproximar infinitamente da vermelha, assim como a função de massa, de probabilidade da binomial, vai se aproximar da distribuição normal. Esse é um exemplo da distribuição Poisson. A gente tem em azul a distribuição Poisson, tanto a função de massa de probabilidade, quanto a função acumulada, né? Bem como a normal, que a gente vai aproximar a Poisson, que tem a mesma média e a mesma variância desta Poisson.
a gente vai ver que a linha em vermelho, que representa tanto a densidade quanto a acumulada da normal, vai se aproximar da Poisson à medida que o valor de lambda cresce. Então, é justamente o que está acontecendo. Olha, a gente percebe que à medida que o valor de lambda cresce, né, eu vou ter que a curva da normal equivalente de mesma média e mesmo desvio padrão vai se aproximar da distribuição Poisson em questão. Essa aproximação vai ser tão boa quanto o valor do lambda for grande, né? Se o valor do lambda for bem grande, é muito mais... na verdade, a gente pode utilizar a distribuição normal como uma distribuição para aproximar a distribuição Poisson. Por isso que em algumas aplicações, quando a gente está lidando com algumas taxas altas, né, usar a normal pode ser interessante aí. Aqui a ilustração da distribuição gama e sua aproximação. Então, a distribuição gama destacada em azul, tanto sua função de densidade de probabilidade, quanto a função de distribuição acumulada. Em vermelho, a normal equivalente, que tem mesma média e mesma variância. A gente vai perceber que à medida que o alfa cresce, né, a gente tem que as duas distribuições vão se aproximar. Percebam que à medida que o valor de alfa vai crescendo, as duas curvas vão convergindo, vão começando a ficar mais próximas. E quanto maior for esse valor, mais próximo será as duas distribuições. Portanto, se eu tenho uma situação de uma distribuição gama com um valor de alfa alto, eu posso utilizar ela como eu posso utilizar a distribuição normal para aproximá-la. Por fim, a ilustração da distribuição beta, né? E à medida que os valores, tanto de alfa quanto de beta, próximos e crescendo, eles vão tendendo a infinito, eu posso utilizar uma normal para aproximar a distribuição beta. Veja que a beta com parâmetro 1 em 1, ela é um caso, vai cair num caso de uma distribuição uniforme, né, no intervalo de 0 a 1. Perceba que à medida que nós mudamos o valor de alfa, portanto, botamos o alfa e o beta para crescer, as duas curvas vão começar a convergir, né? A curva da normal e a curva da distribuição beta, o que nos dá a possibilidade de utilizar a distribuição normal caso esses valores de alfa e de beta forem valores grandes, né? À medida que eles crescem e permanecendo valores próximos, eles vão se aproximar de uma distribuição normal com mesma média e com mesma variância. Aqui ela está modificando, né? A normal está com a mesma média e mesma variância para ilustrar esta aproximação. Então perceba que as duas curvas começam a convergir aí. E essa convergência, esta aproximação, vai ser quão melhor, tanto quanto o alfa e o beta crescerem, né? Ok, vamos fazer algumas observações finais aqui. A primeira delas é que o fato dessas convergências, né, explicam um pouco a popularidade da distribuição normal, né? Não apenas essas convergências, né, essas situações específicas onde você pode utilizar a normal para substituir diferentes distribuições, mas, claro, as vantagens que ela apresenta em termos de algumas propriedades
bem como facilidades, né, e propriedades de estimação também, que são bastante relevantes. Eu posso utilizar de outras aproximações, não preciso aproximar necessariamente pela normal, existem outras aproximações. Um exemplo é a binomial, que eu posso aproximar pela Poisson em uma determinada condição de n e de p, dos parâmetros da binomial. E, óbvio, várias outras distribuições têm aproximações para elas, né? Mas a gente aqui está discutindo nesse vídeo e discutiu só a normal. Bem, é isso e eu vejo vocês numa próxima.